Olá, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa de Paulo Estevam. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Elana. Agora, tá tudo normal? Tá tudo bem? Peço desculpa, Mauro, boa noite. Eu não estou entrando atrasado, entrei na hora, mas a minha transmissão estava como se fosse um robô, né? Boa noite, Vinícius. E eu reiniciei o celular, eu já tinha feito isso antes de iniciar a live. Reiniciei e parece que para mim normalizou. Eu mesmo estava vendo como um robô. Então, acredito que agora está legal. Estão me dizendo que sim, está normal, que bom. Então, meus irmãos, vamos aproveitar, né? Sejamos todos muito bem-vindos à Casa de Paulo Estevam para mais uma quinta-feira em que nós temos a nossa live do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho de hoje vem do capítulo 11. Continuamos no capítulo 11. Amai os vossos inimigos. E hoje teremos os itens 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Mas antes disso, gostaria de trazer os dois avisos da casa. Que bom que está tudo certo. Boa noite, Césio. Boa noite, Joana, Neidson, Jaqueline. Que coisa boa. E nas palestras públicas, amanhã, dia 1º de outubro, será muito especial. Muito especial por quê? E aí o convite é mais do que carinhoso para cada um de vocês. Domingo próximo, dia 3 de outubro, será aniversário do nosso querido Allan Kardec. Sim. E aí olha que legal. O nosso querido Césio Santiago, que aí se encontra, estará amanhã no JEP da Água Fria, que agora o salão está com capacidade para 91 pessoas. O Césio falará sobre Jesus e Kardec, o mestre e o discípulo. Olha que coisa bonita. Nosso querido Césio Santiago fazendo uma homenagem àquele que, se nós aqui estamos, é por causa dele. E eu estarei no JEP da Piedade, tá certo? Às 20 horas também, falando sobre a missão do codificador. Olha que coisa maravilhosa. Nós dois, Césio e eu, falaremos um pouco mais sobre o nosso querido Allan Kardec. Então você é um convidado muito especial. Lembrando que o Salão da Água Fria, a capacidade são para 91 pessoas e o Césio falará sobre Jesus e Kardec, o mestre e o discípulo. Lembrando que no JEP da Água Fria, se você não puder ir, a palestra pública de lá é transmitida ao vivo nesse mesmo canal do Instagram, jep.oficial. E posteriormente ficará armazenado no IGTV do Instagram e no YouTube no JEP TV. Já do JEP da Piedade, onde eu estarei, o salão só tem capacidade para 60 pessoas e eu falarei sobre a missão do codificador. Então, teremos duas palestras públicas em homenagem ao nosso querido Allan Kardec, que no próximo domingo faz aniversário de nascimento. Ok? Então, gente, como o nosso tema de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Aqueles que desejarem fechar os olhos, procurar acalmar-se, serenando os pensamentos, aquietando a alma, procurando uma conexão íntima consigo e com a espiritualidade amiga, e desta forma, em harmonia, atentos, alertas, receptivos à palavra do Evangelho, desejamos, Mestre Jesus, receber de Ti e de toda a pleiade de bons espíritos que nos amparam e que nos assistem, a palavra boa, a palavra amiga, a palavra que esclarece, que acalma, que conforta, e que possamos, assim, ter um momento de harmonia, de aprendizado e de edificação, fazendo com que o Evangelho faça-se cada vez mais presente em nossas vidas. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Está perguntando se precisa agendar horário? Não. Mas como a palestra começa às 8 horas, é bom chegar antes, porque o salão
a capacidade máxima do JEP da Água Fria são 91 pessoas e do JEP da Piedade 60 pessoas. Atingindo a capacidade, não podemos acomodar mais porque não teremos mais cadeiras no salão, pois elas estão dispostas de uma forma que permita atender aos decretos estaduais de distanciamento social. Tá bom? Então não precisa agendar horário, tá bom? Carla Aguiar. Gente, como eu sempre faço, o nosso evangelho de hoje é: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E eu sempre gosto de trazer uma mensagem de harmonização, e a mensagem de hoje vem do livro, deixa eu só pegá-lo aqui, deixa eu só ver qual foi o que eu escolhi, né? Só um momentinho. Vem do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. É a mensagem de número 62, Resistência ao Mal. Eu sempre faço a leitura no início, depois começamos a fazer os comentários e, posteriormente, antes de encerrarmos, a gente faz uma releitura dessa mensagem inicial. Convidamos também a todos que durante a gente vá conversando, né, a gente vá interagindo. Você pode trazer sua contribuição, sua pergunta, um exemplo, falar de sua vida ou de algo que você conhece, contestar, não concordar, fique à vontade. A gente vai interagindo ao longo da nossa conversa, tá bom? Então a mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz é a mensagem número 62, Resistência ao Mal. Nos traz ele na introdução uma mensagem de Jesus que foi narrada por Mateus. Ele fala assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E aí nos explica Emmanuel que está extremamente alinhado com a mensagem de hoje. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, que ficassem inofensivos às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com as armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a de bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sobrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Que belíssima mensagem de Emmanuel, né? Boa noite, Elise. Você deu aí um nosso boa noite bem caloroso, eu vi, mas estava no meio da mensagem. Boa noite, Valquíria, Marcília, Maria do Socorro, Penélope, Márcia. Muito boa noite a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. É muito bom estar aqui. E o evangelho de hoje, o capítulo 11, amai os vossos inimigos, com certeza
não é algo fácil. O próprio apóstolo Pedro perguntou a Jesus, e é justamente essa fala, né, ao final da mensagem de Emmanuel, que Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar aquele que me machuca, aquele que me fere, aquele que me faz raiva? E Pedro era ainda muito jovem, era muito temperamental, era muito aguerrido, né? Tinha um ímpeto muito forte. E aí Jesus diz, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então é interessante esse evangelho, ele não é fácil, né? Mas também não é difícil, ele é desafiante. E aí, o que eu gostaria de fazer um convite, porque o evangelho de Jesus, e principalmente o evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz os ensinamentos morais do Mestre. E destes ensinamentos, Kardec comenta, inclusive hoje, são comentários de Kardec. E muitas vezes ele também traz instrução dos espíritos. Então, o Evangelho é algo que nos abre portas, que nos traz desafios. Desafios valiosos. Valiosos por quê? Porque são ensinamentos que devemos nos desafiar a mudar, a colocar em prática. A que não sejamos tão instintivos. Que o instinto ou o hábito não prevaleça, não nos domine. Que nós, como seres pensantes, que nós, como espíritos que estamos numa caminhada rumo à luz, possamos aproveitar o ensinamento trazido pelo Mestre Jesus, pelo Mestre Kardec e por tantos espíritos nessa pleiade tão maravilhosa, que possamos nos desafiar a buscar colocá-lo em prática. Esse é o primeiro convite que eu lhe faço na noite de hoje. Porque o evangelho de hoje, ele é desafiante. E aí, é muito interessante, o próprio Kardec comenta, né? Antes, ele vai trazer a mensagem de Mateus, que eu gostaria de ler na íntegra, para daí nós possamos iniciar um diálogo, uma conversa. Né? Boa noite, Abílio. Muita paz e luz. Maluzinha, Cláudio, muito boa noite a todos vocês. Começa-nos Kardec trazendo essa mensagem de Jesus que foi narrada por Mateus. Aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Uma lei mosaica. Ou seja, eu faço na mesma moeda que eu recebo. Então, Jesus está falando o que a sociedade tinha como prática, do que eles tinham aprendido com seus antepassados. Só que aí Jesus, que veio trazer uma boa nova, uma nova mensagem, complementa. Eu, porém, vos digo que você não deve resistir ao mal que todos aqueles lhe queiram fazer. Que se alguém lhe bater na face direita, lhe apresenta também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra você para lhe tomar a túnica, a sua roupa, também lhe entregue o manto. E que se alguém lhe obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Dá àquele que te pedir, e não repele aquele que te queira tomar emprestado. Então, inicialmente, né, você pode até pensar, mas Aníbal, isso é ter muito sangue de barata. Eu não vou dar esse rostinho que a mamãe passou perfume, acariciou para... Se o cara me bateu de um lado, eu não vou dar minha outra face não, Aníbal. Pelo amor de Deus, eu não tenho sangue de barata não. E aí a gente deve se perguntar, e foi no próximo versículo, né, no próximo item, o item 8, é justamente Kardec explorando essa fala de Jesus. Porque a gente se pergunta, então por que Jesus disse isso? Se ele estava, né, falando que aquela sociedade havia aprendido o olho por olho, dente por dente, e se ele veio trazer uma nova mensagem, por que ele estava pedindo agora que eu fosse tão dócil? Ou seja, se uma pessoa me bate, eu oferecer a outra face, que é isso? É estranho, sim.
causa estranheza. E é essa estranheza que muitas pessoas, de forma ardilosa, querem contestar a mensagem de Jesus. Pegam alguns poucos pontos, dentre tantos pontos maravilhosos, para derrogar o seu ensinamento. E aí Kardec vai justamente pegar os grandes ensinamentos de Jesus para poder construir um raciocínio em cima desse, para que não haja uma interpretação incorreta, inadequada. Então vejamos o que é que Kardec vai nos falar. Primeira coisa que ele fala é que nós, como seres humanos, ainda muito arraigados em nosso orgulho pessoal, né, se torna um ponto de honra querer se vingar do outro. Sim, se a pessoa me bateu na minha face, eu tenho que fazer algo contra. Eu não posso passar vergonha diante dos outros, nem diante dessa pessoa. Essa pessoa tem que reparar. Só que essa reparação, muitas vezes, eu não quero esperar pela reparação da justiça, ou que a polícia faça algo, ou que Deus vá fazer algo. Eu quero reparar com as minhas mãos, como ele disse aqui, que os antepassados estavam acostumados olho por olho, dente por dente. Então é em cima disso que Kardec começa a construir, ele coloca até o ponto de honra entre aspas. Porque muitas das vezes é esse argumento que nós nos utilizamos para satisfazer o ato que vamos cometer. Né? Então, ele diz assim, esse ponto de honra acaba produzindo uma sequência de suscetibilidades sombrias. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Uma coisa que a doutrina me ensinou. E dentro da doutrina, a prática mediúnica me disciplinou muito, principalmente nos trabalhos que eu realizo dentro desta casa de Paulo Estevão, que são reuniões de desobsessão. Porque, assim, é muito fácil eu revidar. Como eu disse no início, é até um ato instintivo. E eu preciso, cada vez mais, me domar. Às vezes eu não consigo, eu reajo rapidamente, mas vem um arrependimento, e aí deve caber a desculpa, a reparação. Né? Porque é muito fácil o revide, a reação, o ato instintivo. Mas nós não imaginamos, e aí o quão é desafiante, fazer e agir diferente, que é isso que o Evangelho de hoje vem nos trazer. É o não revide, é o perdoar, é virar as costas e sair, e não ficar remoendo aquilo dentro da gente, adoecendo. É disso que o Evangelho de hoje está nos trazendo. Por quê? Porque é tão fácil isso, e com isso a gente vai adquirindo pessoas que vão construindo ódio, raiva, desejo de vingança, né? Quando eu revido ou o outro faz alguma coisa. Então por isso que ele diz suscetibilidade sombria. E muitas vezes que a gente vê em reuniões mediúnicas são irmãos com o ímpeto de reparar o mal que lhe fizeram, desejando se vingar. Sim, e se hoje eu sou a vítima, mas eu sou vítima porque eu fui o algoz daquele que hoje quer se vingar. Quer fazer justiça com as mãos. E daí vai se perpetuando um círculo vicioso de reparação com as próprias mãos. O olho por olho, o dente por dente. Estão perguntando se já estão atendendo presencialmente no ATE. Sim, todas as quartas e quintas-feiras, tanto no JEP da Piedade como da Água Fria, às 8 da manhã ou às 8 da noite. Toda quarta e quinta. Não é quarta ou quinta. O ideal é que, se você puder, participar dos 2 dias. Piedade ou Água Fria. Às 8 da manhã ou às 8 da noite. Tá certo? Já tem acredito que uns 3 meses que o JEP retornou o atendimento do ATE presencial. Se não tem, está muito próximo disso. Tá bom, minha irmã? Seja muito bem-vinda, né? Procure lá. Aproveite, que é maravilhoso. E continuamos com a live, né, às quartas-feiras com a Caroline e nas quintas-feiras comigo, o Aníbal. Então,
Kardec fala assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produz essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, o olho por olho, dente por dente, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Né? E aí é interessante porque a gente precisa ter pausas antes de dar uma resposta, antes da reação. A gente precisa. Boa noite, Nenê. Nenê Pinheiro lá de Jaguaretama. Boa noite, Sandra. Então a gente precisa ter uma resposta. A gente precisa criar um espaço entre o que nos fazem e como reagimos. Né? Pois hoje ainda nos comportamos igual à lei mosaica, o olho por olho, dente por dente. Mas Cristo veio nos falar, retribui o mal com o bem. E olha que interessante, né? Eu gostaria de fazer uma leitura, narrar uma história, contar uma história que Chico uma vez contou, de uma experiência que ele vivenciou e como Emmanuel agiu perante ele. Tá? Deixa eu só pegar aqui essa história, ela é bem interessante. Deixa eu só pegar. Nessa história, Chico estava caminhando. Só fazer aqui uma atualização. Foi um dia em que Chico, né, foi empurrado por um espírito. Olha que interessante. Ele foi visitado e ele contou essa história à pessoa. Né? E ele disse assim, nos conta Chico: o povo subestima o poder das trevas e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades. Isso Chico falando, né, das dificuldades que ele passou. Né? Então, ele diz, eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse a mediunidade. Certa vez, o espírito de Emmanuel me disse, você, Chico, será testado de todo o jeito. Penso muito antes de sair de casa, porque nunca sei o que vai me acontecer. Muitas vezes eles improvisam na hora. Parece que ficam esperando eu dar um tropeção para acabar de me empurrar. E certo dia levei um tombo. Caí de costas, batendo com a cabeça fortemente. Quando eu ia querer reclamar, ouvi o espírito de Emmanuel dizer-me, agradeça. Como? Agradeça. Ainda no chão, procurei elevar um pouco a voz e disse, obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho, de volta para casa, perguntei ao espírito de Emmanuel, por que o senhor me disse para agradecer? Porque se você se irritasse, Chico, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força. Olha que interessante essa história, né? Olha que interessante esse ensinamento que Chico teve com Emmanuel. Estão me perguntando se eu estou sem som. Então eu gostaria aí do feedback de vocês. Oi, Kátia Silene. A Leda Rufino está perguntando se está sem som. Então gostaria aí que alguém... Você está sendo a primeira que falou, tá, Leda? Mas vamos ver aí. Então, olha que interessante isso. E aí, continua Chico. Na mesma ocasião, né, que ele esclarecia sobre o poder das trevas, ele diz que ninguém pode ficar imune ao encanto que irradia daquele coração feito de pureza. E aí ele trouxe mais um caso. E aí ele disse assim, ao lado de nosso plano de vida,
Olha que interessante. Tem outro que exerce sobre nós continuado efeito de atração de imã. Certa vez, me apareceu um espírito das trevas que disse, olha que história linda. Apareceu um espírito das trevas que me disse, para minha surpresa, dedicar-me estima muito grande. Por isso, queria que eu fosse fazer-lhes aos seus. Queria que eu me juntasse a ele. Olha que interessante. Vendo que o espírito estava sendo sincero e que não deveria magoá-lo, respondi-lhe, agora não há condições. Quem sabe mais tarde? E ele voltou a insistir. Eu quero agora. Respondi-lhe então, olhe, o Senhor não se aborreça comigo não. Peço-lhe desculpar-me, mas agora não posso. Tenho um patrão muito bom, que não me deixa faltar nada e eu quero e preciso ser fiel a ele. Temos ainda muito trabalho. Se eu o abandonar, o Senhor ficará alegre comigo agora. Mais tarde, poderá achar que não tive integridade, né? Porque traiu o Senhor dele. Que abandonei um patrão que era muito bom para mim, não é mesmo? Quando eu desencarnar, se Jesus permitir, passo uns tempos com vocês. Que belíssimas essas duas histórias, onde Chico demonstra o seu respeito, a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado. Na primeira foi um grande aprendizado para ele, né? Ele não revidar. Porque muitas vezes é isso que o outro está só esperando, uma peninha de nada, para daí fazer uma briga, fazer uma tempestade. E às vezes provocado por espíritos inferiores. Eu já contei isso, não sei se aqui nesse canal, né, semanal, mas eu às vezes, eu digo assim, eu sou tentado. Sim. Às vezes eu estou aqui na minha residência e começo a me aborrecer com a minha esposa, com a Idejane. Começo do nada a ficar com raiva. Muitas vezes sem ela ter dito nada, sem ela ter feito nada. E aí é interessante que quando eu percebo isso, e olhe que isso já aconteceu mais de uma vez. Pelo menos umas 10 vezes. E aí eu faço uma oração e peço ajuda para ajudar aquele irmão. Para que ele não me atormente, para que ele não me perturbe, para que ele deixe disso, para que ele seja ajudado, para que ele seja amparado. E do nada eu mudo o meu astral, eu mudo o meu estado d'alma. Aquele estado em que eu estava com raiva. Imagine, se eu entro nessa vibe, nessa seara, nessa sintonia, e a minha esposa também está passando por isso. E aí é o ápice de uma confusão. Olha que interessante. Todos nós somos, eu sou assim com o meu esposo. Olha que interessante. Se não tem plateia, não tem show. É verdade, Cláudia. É verdade. Então, essa primeira história de Chico mostra isso, né? Ele tropeçou, um acidente, mas daí o espírito inferior aproveitou o momento e o empurrou. E o Chico, com a sua mediunidade, percebeu, viu o espírito empurrar e foi proposital. E quando ele ia reclamar, Emmanuel o tolhe, o proíbe. E depois Emmanuel lhe explica o porquê. Né? Labutamente, está falando assim, também percebo isso em minha volta e peço igual a você, para que me ilumine e peço luz para eles. Legal. E é por aí mesmo, meu irmão. A gente o dia todo tem que estar se vigiando, né? E aí a gente precisa se perceber para que fique diferente. É isso que o Evangelho de hoje vem nos presentear. Então, o Kardec fala assim, não resistir ao mal que queiram fazer. Se alguém te bate numa face, apresenta outra. Só que aí Kardec vai fazer comentários falando assim, ao orgulhoso esse ensino parece uma covardia. Que? Eu vou dar meu outro lado do rosto para bater? Eu não sou covarde, não. Mas ele não compreende que haja muito mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque a sua visão não pode ultrapassar o presente.
Olha que interessante, né? Revidar não vai resolver. Não vai. E aí muitas vezes as coisas pioram. Para que revidar? Claro que não é permitir que lhe machuque, que lhe batam, não é isso que Jesus quis dizer, né? Porque a gente tem, e aí Kardec vai falar disso, a gente tem um instinto de conservação. É uma lei da natureza que faz com que nós possamos nos proteger, com que a gente bote um braço para evitar uma pancada, evitar uma coisa que está caindo, é pular, sair correndo. São atos instintivos, né? Óbvio está que alguém estenda o pescoço ao assassino, não. Até porque devemos valorizar a vida. Boa noite, Mirene, querida Mirene. Boa noite, Fátima, Janelle, Carla. Que coisa boa. Então, Kardec, com muita propriedade, faz uma leitura adequada do que Jesus quis nos dizer, do que Jesus quis nos ensinar. O que ele está pedindo é só que eu não revide, que eu aceite, que eu entenda a raiva do outro, o outro tem razões. Se o outro está me esculhambando, para que entrar em confusão, né? Muitas vezes, eu aprendi com um amigo, quando você discute com um tolo, quem está de fora não sabe qual dos dois é o tolo. Simples assim. Esse ensinamento para mim foi tão marcante que todas as vezes eu pondero, eu calo um pouco, eu paro e penso para ver se vale a pena continuar a conversa, ou se eu não estou ficando com ânimo caloroso e posso partir para palavras que depois eu vá me arrepender, atos que não são de mim, né? Então, quando você discute com um tolo, quem está do lado de fora não sabe qual dos dois é o tolo, porque ambos são tolos, né? Então, olha que interessante, Kardec justamente traz esse ponto do instinto de conservação de espécie. Mas esse instinto de conservação não quer dizer, se bater em mim eu tenho que bater. Ou seja, se o cara me mordeu eu tenho que morder. Não. Eu não posso me rebaixar, não posso me igualar. Eu não posso ser só um ser instintivo. Eu sou um ser pensante. Então não pretendeu Jesus, e é verdade, ele não quis dizer isso, que toda defesa, mas condenar a vingança, né? Não se deve pagar o mal com o mal. E é uma coisa que o Chico sempre falava, que Kardec aqui fala justamente isso, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Porque muitas vezes precisamos nos domar. Muitas vezes é o remédio que eu preciso para baixar o meu orgulho, baixar o meu nariz empinado, não ter resposta na ponta da língua para tudo, não ter que revidar, mas sim pensar, ponderar, dar a volta. Pode parecer covarde, mas às vezes é muito mais nobreza do que se imagina. E aí Kardec, a última coisa que eu gostaria de trazer, conclui assim: maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender. E Chico sempre falava disso. Eu prefiro que alguém me fira do que seja eu a ferir essa pessoa. Fernanda fala assim, com certeza, se todos fizessem isso, não haveria violência. É por isso que eu disse que hoje eu quero lançar esse desafio, esse convite, para que possamos pensar mais, refletir mais e meditar mais sobre este Evangelho de hoje. E com isso, procurar esse desafio, se desafiar deste ensinamento, né? E não pensar, eu não sou covarde, eu não tenho sangue de barata, eu não posso levar desaforo para casa. Isso já passou. No mundo regenerado, ao qual a Terra está buscando chegar, onde os espíritos amigos estão tentando ajudar nessa transição, procurando dar uma celeridade, mas depende de nós, essa virada de chave, nós temos que começar a sermos diferentes. Temos que começar a ser diferentes. Não podemos ainda estar naquela época de Moisés, do olho por olho, dente por dente. E é o que a gente mais vê no dia a dia. É o que mais vemos, escutamos e conversamos
em reuniões mediúnicas, onde a pessoa sente-se no direito de fazer o que está fazendo porque foi ferido. Medito aqui, o difícil é encontrar o limite de não reatividade, é verdade, a tal ponto que não deixemos de nos impor diante de determinadas situações. Tem que ver se vale a pena se impor, ou se não é o nosso orgulho ferido, o nosso ego, que pretende, né? Claro, tem situações que a gente não pode se calar, de injustiça. Inclusive, uma das coisas do Código de Felicidade de Jesus, no Sermão do Monte, né? Ele fala, bem-aventurados que têm sede de justiça, né? Perante a humanidade. Então a gente tem só que ponderar, para que não estejamos escamoteando, camuflando, com desculpas, coisas que poderiam ser deixadas de lado, né? Mas aí cada um sabe dos seus limites, cada um sabe das circunstâncias que vivencia. Por isso que é o desafio, né? É para cada um. Não tem modelo, não tem receita. E aí, claro, não é da noite para o dia. Por isso que eu estou lançando um desafio. Estou pedindo que leia, releia, leia de novo, reflita, medite, pense, pondere. Você vai passar por situações que não vai vai fazer de novo que já fazia antes e vai, meu Deus do céu, parece que eu nem li. Leia de novo. É desafiante. Esse capítulo 11 é maravilhoso, né? É um capítulo muito abençoado. É um capítulo que nos fala de muitas coisas. Porque a gente vê no dia a dia o que passamos com, na verdade, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Eu estava falando como capítulo 11, é capítulo 12. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita ponderação. E aí Kardec fala assim, maior glória vem de ser ofendido do que ofender. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que ser enganador. Arruinado do que arruinar os outros. Claro, também que você agora não seja um serial, não killer, mas um serial que só queira ser arruinado, que só queira ser prejudicado, que só queira ser enganado. Não. Também não sejamos tão tolos e inocentes, né? Cuidemos e nos cerquemos de cuidado, de atenção, para que não sejamos tão vítimas. Tá certo? Mas o que ele quer dizer é que, perante a lei de Deus e perante a evolução espiritual, há dois valores diferentes entre aquele que é o enganador, né, e aquele que é enganado. Aquele que agride e aquele que aceita agressão. Não estou falando em agressão física, porque eu preciso me defender, né? Preciso fazer com que o outro não me bata, ou eu preciso sair daquele espaço. Eu tenho que fazer algo. Mas no momento em que eu passo também para a agressão física, eu posso conter, posso pedir ajuda, mas na hora que eu passo para a agressão física, eu me igualo ao outro. É disso que o Evangelho de Jesus e as palavras de Kardec estão nos trazendo. Não revidar o mal com o mal. Se possível, revidar o mal com o bem. Ah, Aníbal, mas não dá não. Então, desculpa. Paciência. Mas uma coisa eu posso dizer baseado no tudo que eu já vi no meu tempo que eu tenho de mediunidade, de mediúnica, de diálogo com espíritos. As dores e os problemas que se arrastam durante a vida e após a vida entre espíritos. Dia após dia. E o pior, que quando a gente não resolve essas situações e o irmão desencarna, aquilo passa a ser o seu centro de vivência. Não há outra coisa em sua vida que não seja alimentar o ódio e o desejo de vingança. E, por mais que as coisas estejam ruins para a sua vítima, aquele irmão não dá trégua porque ele acha que ainda não foi suficiente. Porque quanto mais ele faz, mais ele relembra o que passou. E mais vívido isso está em sua vida. E aí, para ele, como lhe machuca,
ele sente a sua dor ainda muito presente. Ele sente a sua dor muito atual. E aí, devido a essa dor que está sangrando, ele acha que o outro ainda não pagou nada do que deveria pagar. Quando nós, em diálogos, em reuniões mediúnicas, buscamos conversar com o irmão e os demais trabalhadores buscando vibrar, dando-lhe uma transmissão, uma corrente de passe, de boas vibrações, de bons pensamentos, de bons sentimentos, a espiritualidade amiga que já vem ajudando de dias anteriores, preparando aquele encontro, se aquele irmão consegue ser ajudado, é uma paz para ele e uma paz para quem ele estava causando a dor. A Nayara fala assim, verdade, ciclo de vida do ódio não tem uma espiritualidade evoluída. E o pior é que não tem fim, é um círculo vicioso, o círculo vicioso do ódio. Às vezes, a Nayara fala, às vezes a pessoa não tem culpa nenhuma. Sim, às vezes não tem. Ou às vezes não foi naquela proporção que o outro julgou. Ou às vezes até tem, mas precisa ser perdoado. Às vezes até já reparou, mas o outro acha que a reparação ainda não foi suficiente. Ela continua falando, é só coisa criada da mente doente. Exato. Legal. Agradeço, minha irmã, pelas suas palavras, Então, o que a gente está trazendo hoje é porque a gente às vezes pensa muito no presente e não vê as consequências, a política de consequência futura. A gente não percebe a lei de causa e efeito. A política de consequência da lei de ação e reação. Simplesmente a gente reage. E o Evangelho hoje de Jesus e as explicações de Kardec procuram nos mostrar diferente. Kardec, com muita serenidade, com muita tranquilidade, nos pondera, nos traz palavras doces, palavras que possam tocar o coração e principalmente a razão. E mudar esse discurso de ódio, mudar esse discurso que foi o ego ferido, que é um ponto de honra, que se eu não fizer isso eu vou ser chamado de covarde, o que vão pensar de mim? Não importa o que pensem de você. O que importa é o que você pensa sobre você e como você está. É como está a sua relação com Deus, com as leis divinas. Isso é que deveria ser mais importante. Deveria ser com isso com que eu teria que mais me preocupar. Mas paciência. Vou reler a mensagem de Emmanuel do livro Vinho de Luz. Tá certo? É a mensagem número 62, onde ele trouxe como título Resistência ao Mal. Ele traz uma mensagem também de Jesus, que foi narrada por Mateus, que é justamente o que a gente falou hoje. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E resistir ao mal não quer dizer eu me associar a ele, não. É eu entender, aceitar e superar. Então começa Emmanuel. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, que eles ficassem inofensivos às correntes destruidoras. Aconselhava Jesus que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria só perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores revelando forças diferentes. É tão interessante quando a gente está em reuniões mediúnicas, que chega um irmão querendo fazer confusão e ele não tem espaço, porque a gente não o trata mal, não o revida. Muitas vezes, o que ele mais espera é que a gente seja grosseiro. E desta forma, se a gente for grosseiro, ele sabe como agir. Mas quando a gente age com tranquilidade, com serenidade, ele fica até atordoado. A neném fala assim, Aníbal, toma um pouco de água, sua garganta está seca. Mas eu não estou com nenhuma água aqui perto, minha amiga. Mas muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho e seu cuidado. Mas já estamos concluindo.
Viu? Muito obrigado. Da próxima vez trarei aqui, né? A gente esquece, às vezes prepara tudo e esquece da água. Então, continua Emmanuel. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, do bem enérgico, do bem renovador, do bem vigilante e do bem operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir maldade. A maldade é filha da ignorância. Mas na hora que eu reprimo a maldade com outra maldade, essa segunda maldade já é filha do cálculo. Porque eu penso como eu vou me vingar, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou dizer. Então, a primeira maldade é fruto da ignorância e a segunda, o revide, é fruto do cálculo, né? De calcular o que quer fazer. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Muitas vezes se levou o nome de Deus em vão. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Olha que interessante. E aí continua ele. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação assegurando: eu, porém, vos digo que não resisteis ao mal. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Muitas vezes até diz: eu tenho que fazer isso, eu tenho direito. E você recebe corda das pessoas encarnadas e às vezes dos irmãos desencarnados. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje, né, é desafiante. É desafiante. Mas ele nos traz uma paz de espírito incrível. Não tenha dúvida. Só sabe quem já consegue passar por isso sem se alterar, sem revidar, sem imaginar que a sua honra foi ferida. E olha que no passado, questão de honra ferida era questão de duelo. Com espadas, com armas. Quantos planos não foram traçados para se vingar de algo que foi feito? Porque disse, não posso me calar. Não posso aceitar isso. Calado em vão, sem fazer nada, eu não sou covarde, eu não tenho sangue de barata. E desta forma, quantas guerras, quantas mortes, quantas separações, quantas judiações não foram, infelizmente, concretizadas. E quantos irmãos não ficaram presos uns aos outros como consequência de seus atos e de seus revides. Então a palavra de hoje é para que pensamos mais sobre isso. Gostaria de fazer a nossa oração final, pedir aos benfeitores que apliquem paz e fluidifique a água daqueles que desejem. Assim, meus irmãos, agradeço por mais uma semana, lembrando das palestras de amanhã, no GEP da Água Fria com o Césio, onde ele vai falar sobre Jesus e Kardec, o discípulo, né? O mestre e o discípulo. E ele vai estar na Água Fria, às 20 horas, e eu falarei sobre a missão do codificador no GEP da Piedade. Esperamos, porque domingo próximo comemoramos o aniversário de Kardec. Então, nada melhor do que a gente falar desse irmão tão querido, que faz com que nós possamos estar cada vez mais buscando melhorar-se. Se aqui nos encontramos, como eu gosto sempre de dizer, é por causa dele. É por causa da codificação que ele nos deixou. Por causa dessa obra magnífica. Então, meus irmãos, possamos agradecer. Agradecer por mais esse encontro. Agradecer por mais esta noite, esta oportunidade deste Evangelho de Jesus,
de Kardec, de toda a espiritualidade amiga. Agradecer essa doutrina confortadora, libertadora, esclarecedora. Agradecer por estarmos vivos, sim. Terminamos hoje o mês de setembro, setembro amarelo, mas é todo dia de valorizarmos a vida, dizermos sim à vida. Como é necessário que possamos dizer sim em paz, feliz, possamos orar por aqueles que estão precisando, por aqueles que estão enfermos, enfermos da alma, enfermos do corpo, que estão internados, que nos deixaram, que partiram por alguma doença, por algum problema, partiram de forma natural, mas que não aceitamos a sua partida, onde devemos compreender que a morte é só uma passagem. Devemos ter essa serenidade, que a interação e o intercâmbio e o contato é constante. Nos comunicamos em pensamento, com os sentimentos, nos colocamos em sintonia e desta forma podemos até não ver, mas podemos sentir a presença daquele de quem amamos. Mestre Jesus, pedimos aos benfeitores amigos espirituais aqui presentes que derramem sobre os lares, sobre estas pessoas, as tuas bênçãos, que seja aplicado este passe, ao qual agora me silencio, para que a sua aplicação possa se fazer. Agradecemos por esse passe aplicado neste lar, neste irmão, nesta irmã, e rogamos também que a água que o irmão ou a irmã coloca próximo a si seja fluidificada. Com esse medicamento espiritual adicionado à água, possa atender às necessidades individuais de cada um que beberá esse líquido precioso. Mas muito obrigado por mais uma quinta-feira e esperamos nos encontrar na próxima semana, neste mesmo local, neste mesmo momento, para falarmos do Evangelho de Jesus e de Kardec. Muita paz, muita luz, que assim seja. Boa noite.